Boa noite. Vou estar aqui ministrando aqui a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Estou aqui fazendo uma oração. Deus poderoso e santo. Te peço agora que você venha abençoar, Senhor, essa live. Que você venha abençoar cada pessoa que possa estar agora nos ouvindo. Que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada coração, ó Pai. Que o Senhor venha dar paz para cada alma, para que o Senhor possa dar refrigério, alegria, Senhor. Que o Senhor venha ser a força, a saúde, a graça, a paz no momento da angústia, da tribulação. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha entrar em cada coração e que essa palavra venha fazer um efeito especial, Senhor, desejado, qual o Senhor almeja. Eu te peço agora em nome de Jesus Cristo. Um pouquinho mais tarde, vou estar aqui lendo em Lucas 19, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: o publicano Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Nós podemos ver aqui que Zaqueu, ele chefiava um grupo de cobradores de impostos. Quer dizer que ele era o chefe, ele comandava, né? Ele direcionava. Embora o seu nome significasse puro, o nome dele significava que ele é puro ou justo. O comportamento de Zaqueu não condizia com isso, pois normalmente a riqueza dos cobradores provinha das coletas extras dos tributos ou das extorsões. Então, quer dizer que Zaqueu ele não levava uma vida justa, reta e correta diante de Deus e do povo, porque eles extorquiam as pessoas. Eles faziam coletas, pegavam o dinheiro a mais. Então, eles roubavam. Então, eles eram ali impuros, pecavam diante de Deus. Pois normalmente a riqueza dos cobradores provinha das coletas e dos tributos ou das extorsões. Zaqueu ouviu falar do Senhor Jesus e quis tirar sua própria conclusão sobre ele. O seu desejo determinado o fez vencer não somente a dificuldade imposta à sua estatura, mas também a multidão que cercava o Salvador. Zaqueu reconhecia a sua indignidade. Ele reconhecia, ele sabia que ele era um pecador. Mas ele queria ter um encontro com Jesus. Ele queria ter Jesus do lado dele. Ele tinha sede de Jesus. Então ele queria ter um encontro real com Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava. Mas quem foi neste momento que convenceu Zaqueu a ir procurar Jesus? Quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus, que moveu ele até isso. Que moveu ele a fazer essa coisa, procurar Jesus. E foi o mesmo Espírito Santo que moveu o meu coração a primeira vez quando eu fui procurar Jesus. Quando eu fui ter um encontro real com Jesus. Foi o Espírito Santo. Então Zaqueu, ele foi ali movido pelo Espírito Santo, veio aquele desejo no coração.
Aquele desejo tão profundo que não houve barreira, que não houve obstáculo, que não houve cerca que impedisse Zaqueu de chegar até a Jesus. Portanto, nós podemos ver que Zaqueu, ele era de pequena estatura, ele era bem pequeno. A palavra do Senhor não fala a metragem dele, mas fala que ele era de pequena estatura. Então, ele não preocupou com o tamanho do problema dele, porque isso para ele já era um obstáculo grande. Dele ser pequeno e aquela multidão ser grande, e ele não conseguir ver Jesus. Ele ia ver a perna das pessoas, mas Jesus ele não ia conseguir ver. Mas ele teve uma estratégia, ele teve uma ideia, eu vou correr adiante. O que ele fez? Ele saiu correndo na frente. Ele deve ter passado na frente daquela multidão e subiu numa figueira. Então, quando a gente quer alcançar alguma bênção, nós sempre procuramos um meio. As pessoas sempre procuram um meio para alcançar uma bênção. Mas muitas vezes as pessoas procuram, às vezes, o caminho errado. O caminho onde não está Jesus. Zaqueu entrou pelo caminho certo. Zaqueu ele entrou no caminho certo. Como diz lá no Evangelho de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus ele estava ali esperando Zaqueu, de braços abertos, porque ele foi para o caminho certo. A palavra do Senhor fala que ele sobe naquela figueira e fica esperando Jesus passar. Então quer dizer que ele chegou antes de Jesus e chegou antes da multidão. E ficou ali esperando. Ficou ali esperando Jesus. Ansioso, creio eu. Imagina, que bênção. Vai ver que era o sonho dele conhecer Jesus. Porque ele conhecia ele por palavras. Conhecia ele pelos milagres ao qual ele conhecia, que tinha ouvido falar. Mas pessoalmente, ele não tinha visto Jesus ainda. Ele não tinha se aproximado de Jesus. Então nós podemos ver que o desejo dele ali era muito grande. De ter uma mudança de vida, de ter uma transformação. Porque ele via falar que Jesus transformava a vida das pessoas. Ele ouviu falar. Então, com certeza, ele queria que Jesus fizesse algo para ele. E o que você quer que Jesus faça para você agora, neste momento? Tenho certeza, se você chegar ao Senhor dessa maneira que você se encontra, não importa a situação que você se encontra agora, se você chegar até Jesus agora neste momento, pode ter certeza que da mesma forma que Jesus não negou Zaqueu, a atitude dele, a fé dele, a reação dele em ter um encontro com o Senhor, nós podemos ver que Zaqueu ficou lá em cima da árvore olhando Jesus passar. Zaqueu não gritou por Jesus, não. Mas a sua fé alcançou Jesus. A sua fé, a vontade de ser uma pessoa melhor. A sua fé alcançou Jesus. Nós podemos ver que a palavra do Senhor fala que Jesus chega diante daquela figueira. Ele parou ali. Ele parou. E ele pega e fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Imagina a alegria de Zaqueu. A felicidade de Zaqueu. Realizando Jesus ali, realizando aquele sonho dele. De conhecer ele de perto. Eu posso sentir uma presença de Deus muito grande. De conhecer ele de perto. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não somente parou diante daquela figueira. Jesus não somente mandou que ele descesse daquela figueira, daquela árvore, mas foi até a casa de Zaqueu. Foi até a casa de Zaqueu. Porque
Hoje me convém pousar em tua casa. Hoje, Zaqueu ia ter Jesus como hóspede. Jesus ia à casa de Zaqueu, ia pousar na casa dele, ia passar a noite com ele. Convida Jesus agora para entrar na tua casa. Convida Jesus para entrar no teu trabalho, no teu ministério, na tua família, no teu relacionamento. Talvez não está dando certo, talvez está dando tudo errado. Você tem lutado, você tem chorado e está dando tudo errado. Está tudo ao contrário daquilo que você tem pedido. Convida Jesus para tomar frente. Convida Jesus para tomar direção. Pede a Deus a graça, a sabedoria, a forma que você vai agir, a forma que você vai fazer as coisas. Peça para Deus agora uma direção. Peça para que Jesus entre na tua casa. Peça que Jesus entre no teu problema. E que Ele venha solucionar. E que Ele venha resolver aquilo que é impossível para você. Talvez você tenha gastado forças. Você tenha lutado. Tem ficado bravo. Tem ficado às vezes até nervoso. E você não tem conseguido sair do lugar. Não tem dado certo. Mas convida Jesus agora para entrar no teu problema, naquela situação que você vê que é difícil, que você não consegue resolver. Convida Jesus, Senhor, vai na minha frente, me dá sabedoria, me dá o conhecimento, o entendimento. Fala comigo no meu coração o que é para mim fazer, ou o que é para mim falar. Peça para o Senhor a direção, a palavra certa, na hora certa. Ou se é no trabalho, se é na sentimental. Qual é o problema que já assola agora neste momento? Começa a convidar Jesus para entrar agora nesse problema. Começa a convidar Jesus. Zaqueu correu até Jesus. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Então convida Jesus para entrar na tua casa, no teu problema, no teu trabalho, no teu relacionamento. Convida Ele. Você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Basta você querer. Basta você tomar uma posição. E a palavra do Senhor fala que Zaqueu, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, quando ele desceu daquela árvore, e já levantaram aqueles murmuradores que estavam naquela multidão. Eles ficaram inconformados e começaram o que eles começaram ali? A murmurar. Eles começaram a reclamar. Porque eles conheciam a vida de Zaqueu. Sabia que ele era o cobrador de impostos, mas que ele extorquia, que ele roubava. Então eles começaram a reclamar, a murmurar. Quem é este que vai entrar para ser hóspede de um homem pecador? Eu quero falar para você que Deus, Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. Jesus, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu para transformar a vida de Zaqueu, para mudar a história de Zaqueu, para transformar a vida de Zaqueu assim como transforma a água em vinho. E eles já começaram a murmurar ali. Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Deus, Ele não faz. Zaqueu, a palavra do Senhor fala que Jesus, Ele veio para os doentes. Aqueles que estão sãos não precisam de médico. Mas qual era a enfermidade de Zaqueu? A alma. A enfermidade de Zaqueu era na alma. Ele tinha uma alma ferida. Quantas vezes você acha que ele não ouviu as pessoas falar mal dele? Quantas vezes você acha que ele não ouviu as pessoas jogar praga, amaldiçoar ele? Você acha que não? Que ele era um cobrador de impostos? As pessoas falavam mal dele, julgavam ele. Às vezes até xingava ele. Podemos ver aqui que Zaqueu, ele tinha um coração ferido. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Ele não tinha felicidade. Porque o dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra felicidade. Não compra. A paz quem nos dá é só o Senhor Jesus. A felicidade real e verdadeira quem pode dar é somente o Senhor Jesus. Então Zaqueu, ele tinha o dinheiro. Ele podia comprar o que ele quisesse.
Mas ele não comprava a felicidade, ele não comprava a salvação dele, a alegria e a paz. Por isso ele correu até Jesus, porque a alma dele estava ferida. Podemos dizer que a alma dele estava machucada. Ele tinha aquele vazio profundo no seu coração, na sua alma, porque ele não tinha tido encontro com Jesus. Olha o que Zaqueu fala. A alegria de Zaqueu por ser bem recebido por Jesus, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas falhas, porque Jesus ele não olhou para os defeitos e para as falhas de Zaqueu. Jesus olhou para o desejo do coração dele de ser mudado. Olha o que Zaqueu fala quando ele desce daquela figueira. Olha o que ele fala para o Senhor Jesus, que está no 19:8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Olha para vocês verem que bênção. O coração de Zaqueu ele estava quebrantado. Zaqueu estava com o coração quebrantado. Uma pessoa, se não estiver com o coração quebrantado, voltado para Deus, jamais ela vai fazer uma coisa dessa. Então, quando ele saiu da sua casa, ele já saiu com o propósito de quê? De mudança. Já saiu com um propósito de mudança. Só desceu da árvore correndo, Senhor. Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Olha, já imaginou? Ele era um homem rico. Ele ia dar metade da riqueza dele para os pobres. Além dele dar a metade da riqueza dele para os pobres, ele ia restituir, ele ia dar o dinheiro para aquelas pessoas que ele tinha defraudado, que tinha roubado. Você está entendendo? Então ele ia devolver o dinheiro que ele tinha roubado e a metade da riqueza dos bens dele. Qual pessoa que teria coragem de fazer isso hoje, nos dias qual nós estamos vivendo hoje? Será que alguém teria coragem de fazer isso? Eles ali estavam julgando Zaqueu, zombando e falando mal de Zaqueu, murmurando, porque quem é este para ser hóspede de um homem pecador? Olha o coração deste homem quebrantado. Por isso que a palavra do Senhor fala que Deus não vê como um homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor deve ter olhado para o coração de Zaqueu. Naquele momento, o Senhor não olhou para o defeito nem para a falha de Zaqueu, não. O Senhor olhou para o coração de Zaqueu que estava quebrantado. Quebrantado. A palavra do Senhor fala que Deus ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita. Se você se prostrar, chegar diante de Deus com um coração quebrantado, contrito, Deus ele não vai te rejeitar, assim como Zaqueu fez. Mas se você chegar com soberba, com ódio, com ira no coração, eu tenho certeza que você vai voltar para trás da mesma forma, com as mãos vazias. Mas nós temos que chegar diante de Deus, nós temos que ter reverência, nós temos que ter reverência diante de Deus. Se nós temos que ter reverência perante o juiz dessa terra, quando nós vamos no tribunal, quando vamos numa audiência, nós temos que se comportar com decência, nós temos que comportar com uma roupa decente, compatível ao lugar, sapato, veste. É um juiz aqui da terra. Já imaginou diante do Senhor Jesus como que as pessoas tratam ele? Não dão honra para ele, não dão glórias. Faz as coisas de qualquer maneira para Jesus. Se comporta relaxadamente, indecentemente. Não está nem aí. A palavra de Deus ela está sendo pregada. Aqui o que é? A palavra de Deus é a palavra do Senhor Jesus. Aqui se você honrar Jesus, você está honrando a Deus. Se você honrar a Deus, você está honrando o Filho, que é o Senhor Jesus. E as pessoas não dão o mínimo para isso. Não tem reverência a Deus, às coisas de Deus. Trata com menosprezo. Se diante do juiz, se nós nos comparecermos diante de um juiz dessa terra, de qualquer maneira, o negócio vai ficar feio. Se tem que ter reverência perante o juiz da terra, imagina perante Deus, perante o Senhor Jesus. Zaqueu, na mesma hora,
houve uma mudança de vida. É como se ele transformasse a água em vinho ali. Olha o que o Senhor Jesus fala para Zaqueu. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então aquele homem que estava sendo julgado, que era um cobrador de imposto, que as pessoas ficaram bravos, nervosos ali, porque Jesus ia pousar na casa dele. Jesus fala para ele, olha o que Jesus fala. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Este é filho de Abraão. Viu o que Jesus fala para Zaqueu? Para aquela multidão que estava brava, não estava gostando que Jesus ia ser hóspede dele. Olha o que Jesus fala para aquela multidão. Jesus deu uma palavra de retorno para eles. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. E mais, Jesus não diz mais: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem que é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Zaqueu, ele estava perdido. Porque ele estava fora do caminho, fora do propósito. Zaqueu, ele era ladrão, trazendo a palavra aqui, no nosso português claro aqui. Zaqueu era um homem ladrão. Ele cobrava os impostos. Ele era chefe. Ele era chefe ali dos cobradores de impostos. Ele era chefe do grupo dos impostos de Roma. Aqueles que cobravam os impostos de Roma. Ele era o chefe. Ele que comandava ali a roubaria. Ele que estava na frente de tudo. Mas para Deus ele não faz acepção de pessoa. Como eu disse, Jesus ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Olha o que Jesus fala para aquela multidão que estava achando ruim Jesus ir pousar na casa dele. Por que Jesus ia pousar lá? Porque Jesus ia transformar a vida de Zaqueu, ia salvar a família de Zaqueu. Olha o que Jesus fala. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quer dizer que Zaqueu estava perdido. Mas Jesus veio buscar ele e salvar. E você que está se encontra neste momento agora ouvindo essa palavra, sabe que Deus quer mudar a tua história, Deus quer fazer um milagre na tua vida. Não importa o problema, a situação que você se encontra nesta noite, que você está passando, ou que você está vivendo. Saiba que Jesus te ama, assim como ele transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele teve encontro com Jesus ali. Ele era um ladrão, um cobrador de impostos, ele roubava mais, ele era chefe. Ele era o chefe ali dos publicanos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então ele comandava. Ele comandava aquele povo que roubava. Mas Zaqueu, ele correu e subiu na figueira brava porque ele queria ter um encontro com Jesus. Jesus para diante daquela figueira e manda que Zaqueu desce. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Como ele está falando, aquela multidão, ela não gostou. Quem é este? Quem é este que vai ser hóspede de um homem pecador? Porque Zaqueu era pecador. Mas na mesma hora que Zaqueu desce, que Jesus manda Zaqueu descer, a vida de Zaqueu já é transformada. Então quer dizer que aonde Jesus chega, aonde Jesus passa, aonde Jesus libera uma palavra, a vida dessa pessoa que abriu o coração para Jesus, ela é transformada, ela é mudada. Ela é mudada. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então Zaqueu se tornou uma nova criatura ali. Olha o que Zaqueu fala. E levantando-se Zaqueu, porque ele deve ter pulado lá de cima da árvore. Porque ele era muito pequenininho. A estatura dele é pequena. A palavra do Senhor não fala o tamanho dele, da estatura de Zaqueu. Mas a palavra do Senhor fala que ele se levantou
E levantou-se Zaqueu e disse-lhe, quer dizer que ele deve ter pulado lá de cima. Pela tamanha a estatura dele, ele deve ter conseguido descer normalmente, como uma pessoa normal. E a palavra do Senhor fala que ele se levanta e diz assim: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Já imaginou aquela pessoa que rouba, que era ladrão? Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ele deu metade da riqueza dele, a metade. A palavra do Senhor fala que ele era um homem rico. Um homem rico. Agora eu vou ler o primeiro versículo, fala. O segundo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E era rico. Então ele deu metade da riqueza dele para os pobres. Ali ele já tomou aquela decisão. Ali ele entendeu que a riqueza dele não ia levar ele para o céu. Que a riqueza dele não ia salvar ele. Que a riqueza que ele tinha ia ficar tudo aqui. Somente a alma dele ia para o céu. Somente a alma dele ia ser salva. E nós aqui da mesma forma. Nós vamos morrer. Dependente do lugar que formos, porque só tem dois caminhos, céu ou inferno. Se você tiver encontro real com Jesus, assim como Zaqueu teve, você vai subir para o céu. Agora, se o coração tiver com o coração de pedra e não aceitar Jesus, a palavra dele, infelizmente, vai ladeira abaixo, que é o inferno, só tem dois caminhos. Então Zaqueu ali, ele entendeu que o dinheiro dele não ia levar ele para o céu. O dinheiro dele não ia salvar ele. O dinheiro dele não ia salvar ele. Por isso que ele fala, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicado. Então o que ele tinha defraudado, aquelas pessoas que ele tinha roubado, ele ia devolver 4 vezes mais. Agora, quantas pessoas o Zaqueu não deve ter roubado ali? A metade da riqueza dele ele ia dar e quase 1/3 ou 1/4 do que tinha sobrado. Nós podemos ver o quebrantamento desse homem, do coração de Zaqueu. Ele teve um encontro real com Jesus. A vida dele foi transformada. Das mesmas formas, se você aí que está me ouvindo nessa noite, abrir o nosso coração, quebrantar chegar diante do Senhor Jesus com o coração quebrantado, ele muda, não tem problema que ele não resolve, não tem situação difícil que ele não mude, não tem vento, não tem tempestade que ele não acalme. Talvez você está passando por uma tempestade, por um vendaval, dentro da tua casa, dentro do teu lar, no teu trabalho. Seja qual for o vento que você está enfrentando, seja qual for a tempestade, aquele que acalma a tempestade está aqui, que é Jesus Cristo. O Senhor colocava no meu coração para me falar isso aqui agora. Por quê? Por que Jesus ele acalma a tempestade? Nós podemos ver aqui em uma certa passagem, no livro de Mateus, que fala, em Marcos, Jesus, ele foi orar à parte do monte e mandou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessasse do outro lado do mar. E a palavra do Senhor fala que os seus discípulos obedecem. Os seus discípulos obedecem, entram no barco e vai. E vão remar. E vão remar. Atravessar do outro lado. Só que quando chega bem no meio do mar, se levanta uma grande tempestade. As ondas eram tão grandes que estava enchendo o barco de água, o barco estava para afundar. E aqueles discípulos ficaram desesperados. Por quê? Porque Jesus não estava ali com eles. Jesus mandou que eles fossem, mas Jesus não estava presente. E eles obedeceram. Eles obedeceram o mandato de Jesus. E eles estavam desesperados. Porque eles viam que eles iam morrer. Mas Jesus, quando ele manda, ele responsabiliza. Jesus não ia deixar eles perecer. Mas o medo
e a insegurança deixaram eles, o medo e a insegurança deixaram eles desesperados. Mas o que a palavra do Senhor fala? E quando eles olham mais adiante, eles veem um homem andando por cima das águas. Aí eles ficaram com mais medo ainda, eles ficaram mais assustados ainda, porque eles pensaram que fosse um fantasma. Agora já imaginou a luta que esses discípulos passaram. Jesus manda eles ir sozinhos, atravessar um mar. Vem aquele vendaval, aquela tempestade, e eles olham adiante, o barco estava quase enchendo de água, quase afundando. Eles olham adiante, viu um homem andando em cima das águas. Eles pensaram o quê? Que era um fantasma. A luta deles aumentou mais um pouquinho. Mas Jesus, ele grita: não tem mais, porque sou eu. Jesus já mostrou o poder sobrenatural dele ali, já começou a manifestar a glória dele, andando em cima das águas. Jesus deixou ele sozinho ali por quê? Jesus estava provando a fé daqueles discípulos. Jesus estava provando a fé deles. E muitas vezes Deus está provando a tua fé. Jesus está provando a minha fé. E você tem deixado a tua fé se abalar por pouquinha coisa. Sabe que Jesus está no barco com você. Assim como ele estava no barco com os discípulos. E talvez ele está mudando você. Mudando a tua fé. Quer ver se você até onde você suporta. Então ele está testando você para ver se você vai renunciar. Se você vai prostrar, se você vai parar no meio do caminho. Ele está provando a tua fé, assim como ele provou a fé daqueles discípulos. Mais rápido Pedro grita: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti. Jesus fala para ele: vem Pedro, pode vir. A palavra do Senhor fala que Pedro, ele desce do barco e começa a andar sobre as ondas, sobre o mar, em cima do mar. Mas o mar não tinha. As ondas ainda estavam altas, o vento ainda estava forte. A palavra do Senhor fala que Pedro ficou com medo, porque o vento ainda estava soprando forte. Jesus ainda não tinha repreendido a tempestade, ainda não. A palavra do Senhor fala que o medo de Pedro fez ele afundar. A palavra do Senhor fala que Pedro começa a afundar. E o teu medo tem sido você chorar. O medo tem feito você passar vergonha. O medo tem feito você chorar e passar vergonha. O Senhor está mandando eu falar aqui. O medo tem feito você chorar demais. O medo. Cadê a tua fé? É o medo que está tirando a tua fé. É o medo. Pedro ficou com medo, perdeu a fé. É o medo. O medo faz nós prostrar. O medo faz nós recuar. O medo faz nós retroceder e voltar para trás. É o medo, a insegurança. Mas o que Jesus faz com Pedro ali? Não é porque Pedro estava com medo. O desejo de Pedro era estar com Jesus, porque ele amava Jesus. Mas o medo fez ele afundar. E ele grita: Senhor, me socorre. Naquele mesmo instante, a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus toma Pedro pelas mãos e levanta ele. Pedro não deixou Jesus afundar. Porque Pedro clamou: Senhor, me socorre. Qual é o teu problema? Peça para que o Senhor te socorra. O Senhor vai te estender a tua mão. Clama a Ele agora neste momento. Aí Jesus fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você está duvidando do poder de Deus? Por que você está duvidando do agir de Deus? Que operando o Senhor, quem impedirá? A palavra do Senhor fala no livro do profeta Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Pode se levantar o inferno querendo impedir o agir, o trabalhar de Deus. Operando Deus, quem que impede? Quem que impediu o Senhor Jesus de tirar Pedro ali das profundezas da água e colocar ele de fé? Mas o Senhor repreendeu ele. Por que duvidaste? Tem gente que duvida do poder de Deus. Tem gente que duvida do agir de Deus. Talvez não esteja entendendo o trabalhar de Deus. Deus, ele opera o milagre. Deus, ele trabalha da forma e do jeito que ele quer. Isso aí aconteceu por quê?
Foi uma magia de Deus, foi um trabalhar de Deus. Deus queria provar a fé daqueles discípulos. Então ele provou eles dessa forma. E quem vai entender o trabalhar de Deus? Deus mandou que eles fossem sozinhos pro meio do mar. Deus queria que eles tivessem um particular com ele sozinho. Deus estava provando a fé deles ali, deixou eles sozinhos. Porque todos os dias Jesus estava com eles. Todo lado que Jesus ia, Jesus levava eles. Mas nesse dia, Jesus deixou eles sozinhos. Talvez você se encontre só. Talvez você está no barco, mas parece que você está sozinho. Ninguém está com você para te ajudar. Mas crê que o Senhor Jesus ele está com você. Seja o vento, pode soprar, pode jogar para a direita, para a esquerda, pode tentar te levar para trás. Mas assim como Jesus estava ali com os discípulos e estava com Pedro, Jesus está com você. E Jesus fala, pega e repreenda o vento, cala-te vento, acalma a tempestade. Uma simples palavra do Senhor Jesus, ele repreendeu aquele vento, ele repreendeu aquela tempestade. E da mesma forma o vendaval que você está passando, na tempestade, se você clamar assim como Pedro clamou, Jesus vai repreender a tempestade, vai repreender o vento. O vento muitas vezes ele vem ao contrário. O vento tem vento que vai levando a gente, mas tem vento que começa a soprar ao contrário. E quando o vento começa a soprar ao contrário, ele começa a nos levar para trás. Parece que quer levar tudo para trás. Ou às vezes quer levar bem longe da gente, né? As coisas que a gente está fazendo, a bênção, a paz, a felicidade, a alegria. Parece que o vento às vezes quer levar. O vento vem e leva. Mas Jesus ele repreende o vento. Jesus ele repreende a tempestade. Deus ele está contigo em qualquer circunstância da tua vida. Desde a hora que você deita, desde a hora que você levanta. Jesus está com você e ele é fiel. Ele é fiel. Ele deu a vitória ali para Zaqueu. Zaqueu se tornou uma nova criatura. Zaqueu, ele queria ter um encontro com Jesus. E a vida dele foi mudada desde o momento que ele procurou Jesus. Talvez a tempestade tenha passado no teu lar, tenha soprado na tua casa. Podemos dizer que Zaqueu não era um homem feliz, porque ele tinha todo o dinheiro. Ele era um homem rico, mas lhe faltava alguma coisa. O que está faltando na tua casa? O que está faltando na tua família? O que está faltando no teu lar, na tua vida? Zaqueu estava faltando Jesus. Estava faltando a paz que ele não tinha, por causa que ele era um ladrão, ele roubava. Ele não tinha paz. A pessoa, quando está fazendo alguma coisa errada, a pessoa não tem paz. Ela não tem paz na alma, paz de espírito. Então, se tem faltado paz na tua vida, na tua casa, na tua família, se você não consegue dormir, Jesus, ele é a paz. Ele é a verdadeira paz. Ele me deu essa paz. Eu sou testemunha viva. Ele me deu paz. Pode passar o vento, pode passar a tempestade que for, pode passar a luta que for, pode ter o problema que for. Eu tenho paz. Glória a Deus, graças a Deus, eu deito na cama, eu durmo. Porque eu sei que Deus ele está comigo. Ele colocou paz no meu coração. Ele colocou paz. Porque eu abri o meu coração. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Eu não coloquei só meu pé, meu braço, não. Me entreguei para Ele de corpo, alma e espírito. E quando nós nos entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus ele transforma, Jesus ele faz um milagre, ele dá paz. Se tem mágoa, se tem ressentimento, se você abrir o teu coração, ele tira, ele limpa. Porque muitas vezes o que tira a nossa paz é a mágoa, é o rancor, é o ressentimento. Isso tira a paz. Se você guarda essas coisas dentro do teu coração, pode ter certeza que não vai ter espaço para a paz ficar aí. Se você está guardando essas coisas. Por quê? Porque você fica lembrando, quando você morde a mágoa no coração, o ressentimento de alguma pessoa, quando você lembra dela, quando você vê, você fica remoendo aquilo. Aí, quando você fica remoendo aquele mal que está ali, alguma coisa que fez, que te machucou e te feriu, você não tem paz. Aí vem aquela aflição de alma, aquela amargura, aquele desespero.
aquele ressentimento, aquela mágoa, entendeu? Aí você não tem paz. Mas quando você libera o perdão, você limpa o teu coração, tira todo esse mal que está dentro de você. Se você não consegue, pede para Jesus lavar o teu coração, a tua alma. Pede para Jesus limpar. Se você não consegue perdoar, pede para Deus te dar graça para que você perdoe, para que você libere perdão, para que a paz possa entrar aí. Jesus, ele me deu paz. Por quê? Porque eu limpei meu coração. Aonde Jesus entra, não tem espaço para mágoa, para ódio, para rancor, para raiva, para inveja, para ciúme, para nada. Não tem espaço para essas coisas ruins que não agrada a Deus, porque está aqui a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está deixando o mal entrar, não vai ter espaço para você ter paz aí. Não está tendo espaço. Então você vai ter que dar uma varridinha aí, tirar tudo que está atrapalhando. Tudo que está tirando a tua fé. Porque isso aí tira a fé. Teu emocional fica abalado. A pior coisa que tem é quando a gente está com o emocional abalado. Você fica frustrado, fica abatido, angustiado, perde a força de buscar Deus, de orar, de meditar na palavra de Deus. Você parece que você fica fraco. Porque a palavra de Deus fala que é do coração que procede as coisas boas, as coisas ruins. Como os discípulos. A palavra do Senhor fala que os discípulos foram comer com a mão suja. Foi comer com as mãos sujas. Os escribas ali, os fariseus, ficaram bravos com Jesus, porque eles estavam comendo com a mão suja. Aí Jesus fala para ele que contamina não é o que entra dentro da boca, mas é o que sai do coração, da boca. Quer dizer, é o que está dentro do coração que contamina. Como que está teu coração nessa noite? Está cheio de amargura, de rancor, de mágoa? Porque nessa vida, nesse mundo que nós estamos vivendo, é um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo machucar o outro, sabe? E fica ressentimento. Mas peça para que Jesus venha lavar o teu coração dele com sangue agora neste momento, para que você tenha paz, para limpar mágoa, ressentimento, para que haja espaço para o Espírito Santo entrar aí e fazer morada. Porque aonde que Jesus entra, muda. A mudança, a transformação. O Zaqueu, ele abriu o coração para Jesus ali, ele foi transformado da água para o vinho. Olha o que ele fala. Ele desce daquela figueira, Jesus para diante daquela figueira. Como eu já falei, com certeza ele deve ter pulado do chão, porque ele se levantou. Ele não deve ter descido igual uma pessoa normal. As pernas dele eram curtas. Diante do galho que ele estava, do galho, do tronco até o chão, devia ser alto. Como ele subiu lá, não sei mais que ele subiu na figueira. Mas a palavra do Senhor fala que, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Quer dizer que Zaqueu mudou da água para o vinho. O comportamento de Zaqueu, ele foi transformado. Então, se tinha rancor, se tinha mágoa, se tinha ódio ali, já saiu. Jesus fala para... Olha o que Jesus... Por quê? Por que Jesus falou isso? Jesus já de imediato já fala. Por quê? Porque aquela multidão se levantou para caluniar, para difamar, ficou brabo. Quem é esse que vai ser hóspede de um homem pecador? Jesus foi hóspede de um homem pecador. E eles já levantaram, brabo. Ficaram todo mundo brabo ali. Mas aí Jesus o que fala? E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Porque este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, ele veio para transformar a vida. Se você abrir o teu coração nessa noite como Zaqueu, ele vai transformar a tua vida, vai transformar a tua casa, os teus problemas vai ser transformado, vai ser mudado. Mas se você abrir o teu coração como Zaqueu abriu. Zaqueu abriu bom de tudo. De metade dos seus bens e mais uma parte, a terça parte. Ali não fala, porque ele falou que ia restituir quadruplicado. Se ele era o chefe dos publicanos, ele tinha roubado muita gente. Porque ele comandava, né? Um tanto de homem ali, que era cobrador de imposto. Ele era o chefe. Então ele dava as ordens, ele ditava as ordens.
Mas o que aconteceu? Ele abriu o coração, ele se converteu, ele era rico. Dificilmente uma pessoa que é rico se abre o coração para Deus. Por quê? Porque está pegado ali nos bens material. Está pegado na riqueza. Mas Zaqueu, ele era rico, ele roubava. Mas ele não, o coração dele não estava pegado àquilo, à riqueza. Nós podemos ver aqui que o coração dele não estava pegado ao dinheiro. Porque ele ia dar metade dos bens e restituir quadruplicado. Então, muitas vezes, o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas prendem ali no dinheiro. Se faltou alguma coisa em casa, faltou o dinheiro, já começa a zombar, falar mal, blasfemar. Não pode faltar nada. Faltou dinheiro e Deus já não é Deus mais. Deus já está em segundo plano, já está lá atrás. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, não porque Ele faz. Pela grandeza dEle, pela majestade dEle. Não pelo bem que Ele pode nos dar, pelo dinheiro ou pela riqueza que Ele pode nos dar, não. Nós podemos ver ali que Deus deixou de exemplo Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era o homem mais rico ali do Oriente. Nós podemos ver que ele era o homem mais rico. E Satanás chegou diante de Deus na casa do Senhor. E Deus pergunta para ele, o que tu vem fazer aqui? O que você está fazendo? Ah, eu estou rodeando a terra e passeando por ela. Aí Deus pega e fala para Satanás, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Aí o que Satanás fala para ele? Ele é fiel a ti, ele é temente a ti, toca ele nos bens, em tudo que ele tem, vê se ele não blasfema de ti. Deus deu permissão para Satanás tocar em tudo que ele tinha. Tocou nos bens, tocou nos filhos. Que tinha 7 filhos e 3 filhos. Tocou em tudo, matou todas as filhas, perdeu todos os bens. O que aconteceu com Jó? Jó rasgou suas vestes, sentou na cinza e adorou a Deus. Quer dizer que o apego de Jó não estava no dinheiro, mas assim no Senhor. Mas o diabo não se deu por satisfeito. Voltou de novo lá na casa de Deus. E Deus fala para ele novamente. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Pele por pele, dente por dente. Toca na saúde dele, em tudo que ele tem. Toca na saúde dele. Vê se ele não blasfema de ti. Já tinha tirado os bens. Tinha tirado os filhos que ele tinha, 10 filhos. Já imaginou? Perdeu sua riqueza, perdeu todos os seus filhos de uma vez e ainda adorou a Deus? Será que nós temos esse coração? Será que o coração teu está apegado nos bens materiais ou você está apegado em Deus? O Senhor fala que Jó, veio uma lepra em Jó, Jó ficou ali rapando com um caco de teia, sentado na cinza. E ele continua adorando a Deus, mesmo perdendo tudo. Jó estava sendo provado ali, mas ele não sabia que ele estava sendo provado. Ele não sabia o porquê ele estava passando por aquela prova, porque Deus não tinha falado com ele, nem revelado. Já está, a palavra de Deus aqui revela depois, mas Jó não sabia. E ainda, para ajudar, os amigos de Jó começam a caluniar ele, difamar ele, falar que ele tinha perdido tudo, estava enfermo porque ele estava em pecado. Porque ele tinha pecado contra Deus, por isso que ele perdeu tudo. Sendo que Deus 2 vezes fala para Satanás, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Talvez as pessoas passem por uma grande prova e eles perdem tudo. E as pessoas começam a julgar, mas o coração da pessoa só Deus conhece. Mas Deus está olhando para o teu coração agora nesse momento. Como é que você está? Como que está teu coração nesta noite? Como que está teu coração? Você está adorando a Deus pelo que Deus é? Ou pelo que Deus faz para você? Se você está na tempestade,
Se hoje você está na bonança, se hoje você tem, se hoje você não tem. Você continua adorando a Deus? Você continua dando glória a Deus? Nem todo dia nós estamos com a benção na mão, nem todos os dias nós estamos com a paz na mão. A luta ela levanta, às vezes para tirar a paz minha, mas eu não deixo. Eu já começo a adorar a Deus. Porque Deus ele está em primeiro lugar na minha vida, como eu falei. Eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, mas foi de corpo, alma e espírito. Eu sabia a luta que eu ia enfrentar, eu sabia a guerra que eu ia enfrentar. Eu sabia a família e conheço a família que eu tenho. Eu sabia. Mas eu abri mão de tudo, por amor ao Senhor Jesus. A minha vida ia ser outra. Meu destino ia ser outro. Eu podia ter outra carreira a seguir. Mas eu vi o chamado de Deus. O Espírito Santo falou no meu coração. Então, a minha vida ia ser outra. Eu ia até para fora do Brasil, o que eu ia fazer. Mas eu não conhecia Jesus. Mas o Espírito Santo falou no meu coração. Eu ia seguir a carreira de modelo. Já estava tudo pronto, tudo arrumado para mim ir embora. Eu nunca falei isso aqui. Mas o Espírito Santo falou no meu coração. Você não precisa disso, não vai. Eu não era evangélica. Mas eu dei ouvido. Aí depois eu me converti. Eu ouvi e falei, não vou. Só pode ser Deus que está falando comigo. Aí quando eu me converti, passou um tempo, o Senhor falou comigo. Lembra que eu falei para você não ir? Eu lembro, Senhor. Então, você ia ter fama. Você ia ter para fora do Brasil. Mas você não ia ter a paz que você tem hoje. Então, tem dinheiro que compra paz? Tem dinheiro que compra paz? Não tem. Tem dinheiro que compra felicidade? Não tem. Porque quem tem Jesus é feliz. Eu podia ter, ser bem sucedida. Eu podia ter o que eu quisesse agora. Mas quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter a riqueza que for. Pode ter o dinheiro que for. Se faltar Jesus, está faltando tudo. O vazio, a pior coisa que tem é aquele vazio na alma. A ausência de Deus, misericórdia. Eu lembro lá atrás. A vida que eu tinha lá, aquele vazio. Eu tinha vazio na alma, não tinha paz. Aquela tristeza, aquela angústia. Nada estava bom, todo lado que eu ia estava ruim. A pior coisa que tem é a ausência de Deus, é você não ter Deus na tua vida, você não ter a presença de Deus. Mas eu renunciei muita coisa para ter Ele na minha vida. E eu não abro mão dele por nada. Então se está faltando alguma coisa para você, se tem a presença de Deus aí, você tem tudo. Não chuta o balde, não abandona o teu barco. Se Jesus está com você, você tem tudo. Se você tem fé, você vai além. Você voa como asas de águia. Então não deixa. Só não perca a presença de Deus. Você pode perder tudo, só não perca a presença de Deus. A alegria do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa você não pode perder. A paz de alma, a paz de espírito. A melhor coisa que tem é você deitar na cama e dormir. Problema você sabe que todo mundo tem. A palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então quer dizer que problema nós vamos ter todo dia. Se você vence uma luta hoje, amanhã já tem outra te esperando. Mas nós temos a certeza que Jesus vai dar vitória para nós. Nós já temos certeza que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós vamos ficar ali patinando, não atolado na lama, não. Nós vamos marchar. Quem tem Jesus não fica prostrado, não. Chorando pelos cantos da casa, não fica. Quem tem Jesus não fica. Você pode chorar ali. Que a palavra do Senhor fala lá em Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode até chorar, porque nós choramos. Nós somos carne, mas nós temos certeza que a alegria ela vem pela manhã. Deus ele dá vitória para nós. Nós não vamos ficar ali prostrado, gemendo, chorando pelos cantos da casa, porque Deus ele é fiel. E se a porta trancou, se a porta fechou, chora.
dobra o joelho, crama, porque a porta vai abrir. Se uma porta fechou aqui, pode ser ter certeza que a outra vai abrir ali. Se uma fechou aqui, a outra vai abrir ali. Talvez as pessoas não entendem o propósito de Deus. Talvez Deus está falando com você que agora, às vezes você não estava entendendo. Se uma fechou aqui, a outra vai abrir ali. Se ela fechou, porque não era do propósito de Deus, ela está aberta. Não era do propósito de Deus, ela está aberta. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não é assim que a palavra de Deus fala? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se ela fechou, porque não foi Deus que abriu. Uma porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Amém? Eu não ia fazer live hoje não, ia fazer amanhã. Mas o Espírito Santo me impulsionou. De uma hora para outra, eu estava sentada ali, o Espírito Santo vai fazer a live. Tenho certeza que Deus falou com vocês no profundo, assim como Ele falou no meu coração também. Ele me edificou a minha fé mais ainda. Sabe? Eu ia fazer a live amanhã. O Espírito Santo já falou comigo, ó, você vai pregar agora, e já me revelou a palavra de imediato. Você vai pregar essa mensagem. Deus, Ele é fiel, Ele direciona, porque eu sempre peço a direção para Deus. Se toda palavra que sai aqui, ou seja benção, seja cajado, ou seja exortação, seja edificação, seja consolo, vem direto do céu. Vem direto do céu. Se Ele me dá, me manda, é essa mesmo que eu vou trazer. Às vezes tem dia que só pela misericórdia não é fácil eu trazer a mensagem. Mas se o Senhor está dando, Ele que está no controle, eu falo que Ele me manda. A direção é dEle. A honra, a glória é dEle, a mensagem é dEle. Amém? Eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe vocês muito, em nome de Jesus Cristo. Pastor Vitor Domingues. Fia, Deus abençoe, pastora Fia. Daiane, Deus abençoe, prima. Em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou aqui no meu coração. E caiba que Jesus tinha um encontro marcado com você nessa noite. Deus queria falar com vocês. E sabe que Jesus te ama. Independente da situação que você está passando agora. Tem chave de vitória aí, Deus manda falar. Tem caçuda e como anagachada. Tem porta que vai ser aberta aí. Tem porta que Deus vai abrir. Essa porta que Deus abre, ninguém fecha. Tem porta que Deus vai abrir. Amém? Eu queria agradecer a vocês. Que fica com Deus em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar aqui encerrando com uma oração. Deus tremendo e santo, eu te dou graça, Senhor, pelo que o Senhor tem falado nessa noite. Venha abençoar cada vida que se encontra do outro lado agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cobre com teu sangue, guarda, protege e livra, Senhor, de todo mal. Que toda honra e glória pertence a ti, ó Deus. Abençoa essas vidas, Pai. Cobre com teu sangue. Livra de todo mal, de todo laço, de todo embaraço. Que toda porta fechada seja aberta agora. Que o teu Espírito Santo venha iluminar a mente dessas pessoas e o coração e dar a direção e a visão, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Pai. Abençoa cada vida agora, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Uma boa noite, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica com Deus. Amém.